Glória a Deus, boa noite. Vamos colocar de pé, amém? Vamos dar início a este culto, aleluia. Glória a Deus. E você que está em casa também, amém? Você está convidado a abrir a sua palavra no livro de Hebreus. Hebreus, vou ler na minha versão NTLH. Hebreus capítulo 10. Vamos estar lendo versos 19 até ao verso 23. Aleluias. Hebreus 10, 19 a 23. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós que temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, Ele nos resgatou e nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com o coração sincero e uma mente firme e a consciência limpa dos nossos pecados, nossas culpas, e com o corpo lavado com água pura. 23. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Diga glória a Deus. Aleluia. Deus cumprirá as suas promessas, irmãos. Deus cumprirá as suas promessas nesse tempo de pandemia, nesse tempo de caos. Ele não esqueceu de você, amém? Ele é fiel. Ele, aqui fala no versículo 23, nós podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Creia que Deus cumprirá as suas promessas sobre você, te livrando desse demônio chamado Covid-19. Ele já te livrou por meio do sangue de Jesus Cristo, amém? Repita assim comigo: eu posso confiar que Deus cumprirá as suas promessas sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar nessa noite. Aleluia. Pai, obrigado, Deus, pela confiança, Deus, que nós depositamos em Ti, Pai. Nesse tempo, ó Deus, de caos, ó Deus, onde o mundo, ó Pai, está desesperado, onde o mundo, ó Deus, está, meu Deus, sem noção, Pai, sem perspectiva, ó Deus, sem esperança. Pai querido, eu quero declarar, ó Pai, nessa noite, que a nossa esperança, ó Pai, está no Senhor. A nossa esperança, Senhor, está em Ti, na obra consumada, lá no Calvário, através do sangue de Jesus. Hoje nós temos livre acesso, aleluias, ao trono da graça. Por isso nós entramos, ó Pai, nesta noite, confiadamente. Nós confiamos, ó Pai, que é na Tua presença, ó Pai, que nós somos renovados. Pai, eu declaro, Pai, um renovo, ó Pai, nessa noite, na vida, ó Deus, dos nossos irmãos, Pai, que estão aqui, ó Pai, presente, Pai, na vida, ó Pai, dessa pessoa, Pai, que está, Pai, neste momento, acompanhando, ó Deus, esta gravação. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, visita, Pai, esta pessoa, que todo espírito, ó Deus, de medo, Pai querido, que toda condenação, Pai, que caia por terra, Pai querido, Pai santo. Oh, xarabacanta labandás. Pai querido, obrigado, Deus, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero te dizer que Tu és bem-vindo nesta reunião. Seja bem-vindo, fica à vontade, venha nos trazer revelação, venha trazer cura, venha trazer libertação nesta noite, libertação de todo medo, de toda condenação. Oh, xarabacanta labandás. Pai querido, eu declaro, Pai, nesta noite, o fluir do Senhor, Pai, neste lugar, vida de Deus neste lugar, fluindo neste lugar. Oh, xarabacanta labandás. Pai, eu declaro, Pai, a Tua presença sendo aqui, Pai, derramada, sendo manifestada através, ó Deus, da vida do Pai do pastor Kleber, que é o abrir da sua boca, ó Deus, que seja, Pai, o Teu Espírito Santo usando o Teu profeta nesta noite. Pai querido, obrigado, ó Deus, pela Tua presença. Ó Espírito Santo de Deus, continua a trazer revelação, venha trazer entendimento na Tua palavra. Que toda distração, meu Deus, nesta noite, que caia por terra, em nome de Jesus. Aleluias. Obrigado, Espírito Santo de Deus, obrigado pela Tua presença, por mais um dia, uma noite
estaremos, ó Pai, nós estamos aqui para louvar o Teu nome, para glorificar o Teu santo nome, em nome de Jesus, ó Pai. Eu Te agradeço e Te louvo, ó Deus, por esta noite, por mais uma reunião, Pai, onde nós estamos, ó Pai, cultuando, ó Pai, a Tua presença, em nome de Jesus, aleluia. Os irmãos podem dar uma salva de palmas para Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus, amém. Amém, igreja, glória a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor aqui? Nessa noite você está sendo edificado, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor fala que você foi feito para o louvor da sua glória. Você crê nisso nessa noite? Te convido para você estar no melhor lugar, no seu espírito, a presença de Deus nessa noite, amém? Nós não invocamos o Senhor para vir neste lugar, mas nós cremos que Ele tabernaculou em nós nessa noite, amém? Queria que você fechasse seus olhos e comece a só entrar em adoração nessa noite, espírito de adoração, espírito de louvor nessa noite. Começa a liberar o seu espírito, começa a erguer sua voz nessa noite. Nós não somos movidos de canções, nós somos movidos de barulho, mas somos movidos pela água do Espírito que emerge dentro do nosso coração nessa noite. Eu creio que nessa noite você vai louvar o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu fôlego, porque Ele é irresistível, Ele é incomparável, Ele é santo, Ele é poderoso. Oh, Jesus. Tu és irresistível, o mais belo entre os homens. Desceu do céu e habitou em nós. Você pode declarar como igreja que Ele é incomparável. Tu és incomparável em toda majestade. Desceu do céu e habitou em nós. Você vai declarar nessa noite: há uma mesa que está posta diante de você. O Senhor venceu, o Senhor ressuscitou. Ô morte, onde está a tua vitória? Ô morte, onde está a tua vitória? Vamos! Estás aqui andando entre nós. Teu coração nos faz querer-te mais. Jesus, o que? Você tem tudo em nós. Vamos, igreja. Rasga o céu e faz mais uma vez. Vem com tua glória e mostra o teu poder. Jesus, você tem tudo em nós. Você vai declarar junto comigo essa canção. Os enfermos são curados nessa noite, amém? Oh, Jesus. Os enfermos são curados. Mais alto. O Rei está aqui. Os cativos são libertos. O Rei está aqui. Os enfermos são curados. O Rei está aqui. Os cativos são libertos. O Rei está aqui. Ó morte, onde estás? A tua vitória, ó morte, onde estás? A tua vitória está aqui nessa noite em nós. Estás aqui andando entre nós. O quê? Jesus, você tem tudo em nós. O céu está rasgado para o justo nessa noite. Abre o céu, Jesus. Rasga o céu e faz mais uma vez. Vem com
tua glória e mostre teu poder, Jesus. Você tem tudo em nós. Os enfermos são curados, os enfermos são curados. O Rei está aqui, só para quem crê. Os cativos são libertos. O Rei está aqui. Os enfermos são curados. O Rei está aqui. Os cativos são libertos. O Rei está aqui. Ó morte, onde estás? A tua vitória, ó morte, onde estás? Tua vitória, você vai declarar nessa canção. Estás aqui, andando entre nós. Teu coração, declare. Oh, Jesus, você tem tudo em nós. Rasga o céu, Jesus, nessa noite. Rasga os céus e faz mais uma vez. Vem com tua glória e mostra o teu poder, Jesus. Você tem tudo em nós. Você vai falar tudo em mim, amém? Jesus, você tem tudo em mim. Aleluia, salva de palmas pro Senhor nessa noite. Sopra como vento, queima como fogo, flua como rio, Espírito Santo. Suba como incenso, minha adoração. Vou me derramar, Espírito Santo, faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio neste lugar. Espírito Santo, faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio neste lugar. Espírito Santo, sopra como vento, queima como fogo, flua, Jesus, flua como rio, Espírito Santo, suba como incenso, minha adoração. Vou me derramar, Espírito Santo, faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio neste lugar. Espírito Santo, faça queimar teu fogo, faça mais, Jesus. Eu navegarei
Adore Ele, adore. Adore o Senhor. Uma explicação. Eu navegarei. Deixa fluir o Senhor do Espírito. A me adorarei. Ó Deus do meu amor. Eu adorarei Jesus, eu adorarei. Ó Deus da minha vida, de me compreender sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, vamos. Adore Ele. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, e como em Pentecoste e enche-me de novo. Faça queimar meu fogo, vamos, faça fluir. Espírito Santo, faça queimar. Oh Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, queima nesses dias os nossos corações, Senhor. E nesses dias que os nossos corações, Pai, esteja nesses dias incendiados pela Tua volta, pela Tua presença, Senhor, em cumprir a Tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Por isso, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tenha liberdade nessa noite. Espírito de Deus, flui nessa noite. Deixa o Espírito de Deus nessa noite incendiar seu coração. Mais do teu Espírito, Senhor, mais do teu Espírito nessa noite sobre as nossas vidas. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, porque é uma promessa do Senhor, Pai. Mateus 18:20 diz: onde estiverem dois ou mais reunidos em teu nome. Essa é a promessa do Senhor para nós. E o Espírito do Senhor se faz presente neste lugar. Eu não preciso muitas das vezes sentir e nem ver, mas eu preciso crer. E eu creio que o Senhor se faz presente neste lugar, nessa noite. O Espírito do Senhor habita em nós. O Espírito do Senhor habita em nós. E é o Paracleto, é o Consolador que nos fortalece, que nos fortifica. Coloca a mão no seu coração nessa noite, meu irmão, e deixa o Espírito de Deus, deixa o Espírito de Deus agora incendiar seu coração. Deixa o Espírito do Senhor renovar o seu coração. Aonde você está agora, aonde você está agora, tem agora o seu coração incendiado. Vai queimando, Espírito de Deus. Vai queimando, vai queimando, vai queimando. Mais da tua presença neste lugar, Senhor. Mais da tua presença neste lugar. Mais. Aleluia. Oh Espírito de Deus, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença maravilhosa, Senhor. Senhor, que privilégio é poder estar em um lugar como este, para te adorar, para te cultuar.
Senhor, obrigado que em todo tempo, Senhor, que os nossos corações possam ser encontrados aquecidos, sedentos, fervorosos, apaixonados. Senhor, nos livra da mornidão, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nessa noite consagrar, Senhor, queremos santificar esse culto ao Senhor. Nós estamos aqui, Pai, para te engrandecer, para te exaltar, para te glorificar, para dizer que o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor. Papai, esse culto ele não é para nós, esse culto ele é para o Senhor. Esse culto é para entronizar, para glorificar, para exaltar aquele que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Recalabaxere cantalabas. Você pode adorar o Senhor nessa noite. Ei, você é livre, meu irmão. Adore enquanto é dia. Ei, porque a noite vem. A noite vem e nós não saberemos se teremos outra oportunidade. Que pode ser que o Senhor arrebate a igreja dele nessa noite, agora mesmo. Por isso adore o Senhor. Xaracalabababababas, Checalabas. Oh Deus, aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Se é para celebrar o Senhor, tem que ser mais forte, meu irmão. Tem que ser com mais ousadia. Xaracalabababas. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Graça e paz, amém, meus irmãos. Como é bom estar reunidos como igreja, como corpo de Cristo. Para você que nos acompanha também pelo nosso Instagram, que o Senhor possa te abençoar nessa noite tremendamente. Para você que está em casa e não pode estar conosco, devido a esse tempo de pandemia, de algumas limitações que nós temos tido. Mas Colossenses 2:5 diz que, embora estejamos ausentes na carne, nós estamos presentes no Espírito, amém? Nós estamos presentes no Espírito. Por isso, você que está na sua casa aí, já prepare o seu pão, que seja um suco, que seja um vinho, para que você possa, juntamente como corpo de Cristo, participar da mesa do Senhor e ser fortalecidos nessa noite. Irmãos, eu tenho comentado aqui com os irmãos, com os líderes, vamos aproveitar o dia, porque a noite vem. E pode ser que o Cristo venha essa noite. Amém? Por isso, nós somos privilegiados. Sabemos que em muitos lugares já foi novamente proibido ter o culto presencial, né? E Goiânia, em muitos lugares. Mas vamos aproveitar enquanto nós estamos tendo a oportunidade, que as coisas estão incertas, amém? Mas eu sei de uma coisa certa, que o Senhor arrebatará a igreja dele e nós já estamos com o Senhor, amém? Esse seria o momento de dízimos e das nossas ofertas. Em tempos como esse é muito importante, e eu vou falar um pouco disso também na palavra, mas eu não vou me delongar, porque eu já vou falar isso na palavra nessa noite. É muito importante nesses dias como esse, que você continua sendo fiel com o seu dízimo, com a sua oferta. Preste atenção para que você possa também continuar colhendo, amém? Então muitas das vezes você pode estar colhendo nesses dias, em tempos como esse, semeaduras que você fez no passado, amém? Então é muito importante a sua contribuição com os dízimos, com as ofertas, para que nós possamos avançar como igreja do Senhor, né? No final você pode estar entregando o seu dízimo, também a sua oferta. Para você que não pôde estar conosco aqui, você pode estar fazendo isso quarta-feira nas nossas células, ou quinta, entregando ali o seu dízimo, ou até mesmo a sua oferta para o seu líder. Você pode também estar fazendo uma transferência bancária lá no grupo da igreja, pegando ali a conta, amém? Glória a Deus. Gênesis 14, 18 e 20. Lembrando também que no segundo semestre
Nós vamos estar voltando com a escola de ministério, amém? Nós não vamos parar. Vamos estar voltando com o CTL juntamente com Goiânia e vamos avançar. Não seremos intimidados, ao contrário, iremos avançar mais e mais. Que a palavra que importa é que nós obedecemos ao Senhor e agradamos o Senhor. Amém? E que nós possamos ser encontrados fiéis. A palavra do Senhor, Gênesis, capítulo 14, nós vamos ler do versículo 18 e 20, nós vamos ver pela primeira vez aqui, o Senhor, um texto que fala especificamente de duas histórias na palavra do Senhor, dois momentos que estão intimamente ligados. Olha o que diz, Gênesis 14, a partir do versículo 18, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, ele trouxe pão e vinho. Nós sabemos que Melquisedeque é um tipo de Cristo. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Versículo 19: abençoou ele a Abrão e disse, olha aqui o que Melquisedeque vai dizer a Abrão: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Versículo 20: e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o quê? O dízimo. Vai acompanhando comigo na sua Bíblia ou na projetão, os irmãos vão negritando para mim. Presta atenção, nesse texto há dois temas na Bíblia que estão intimamente ligados. Nós podemos ver dois temas aqui ligados: a ceia e o dízimo. E eu quero que você entenda que na palavra do Senhor nada é por acaso. Tudo que está na palavra do Senhor está escrito, o Espírito Santo colocou para nos mostrar algo com um propósito. E a primeira vez que a ceia é mencionada é coincidentemente a primeira vez também em que o dízimo é mencionado. Já parou para pensar nesse texto? Para meditar? Que da mesma maneira que é mencionado pela primeira vez a ceia do Senhor, e a ceia é bem antes da lei, 430 anos, né, o dízimo, 430 anos antes da lei, Abraão já foi movido a dizimar. Então, presta atenção, se não, observe atentamente o que diz o texto de Gênesis que nós acabamos de ler. Olha o que diz, no versículo 18: Melquisedeque, rei de Salém. Salém é um nome antigo que era usado para Jerusalém. Amém? Ele trouxe o que? Pão e vinho. Pão e vinho é o que você vai receber aqui nessa noite, meu irmão. Em relação à ceia do Senhor, nessa noite você está aqui para receber. Você precisa abrir o seu coração para receber. Você precisa ter essa expectativa, você precisa se concentrar para você receber. Agora olha o que diz o versículo 20: e de tudo lhe deu Abrão o quê? O dízimo. Então presta atenção. Será que ao lermos esse texto é uma mera coincidência que esses dois temas acontecem no mesmo episódio, no mesmo momento histórico? Eu creio que não. Existe uma lei de interpretação bíblica que afirma que a primeira vez em que um tema é mencionado na Bíblia determina o seu propósito ao longo de toda a Bíblia. Amém? É chamado de lei da primeira menção na palavra do Senhor. E nós aprendemos isso quando nós estamos fazendo o telepresencial pastoral. Nós aprendemos isso. E coincidentemente a ceia e o dízimo, eles foram colocados juntos nesse evento bíblico. Agora presta atenção, logo se formos considerar a importância de devemos automaticamente considerar nesse texto a importância um do outro. Amém? Nós precisamos ficar atentos a isso. Por quê, pastor? Todavia na história da igreja, por falta de revelação na história da igreja, encontramos muitas atitudes diferentes em relação a esses dois momentos. Por falta de revelação em relação ao dízimo e em relação também à ceia do Senhor. Por quê? Há aqueles que muitas das vezes eles supervalorizam o que? A ceia. Eles dão muita ênfase para a ceia, chamando-a de o que? Santa Ceia.
né, dando uma ênfase, Santa Ceia do Senhor, mas muitas das vezes eles não atribuem o mesmo valor que ao dízimo. E eles estão juntos nesse texto aqui de Gênesis 14. Presta atenção. Eu não sei, eu nunca ouvi alguém falar assim, olha, o santo dízimo do Senhor. Quem já ouviu falar? Eu nunca ouvi ninguém falar o santo dízimo do Senhor, mas eu já ouvi muitos falar o quê? A Santa Ceia do Senhor. Por quê? Porque muitas das vezes supervalorizam, enfatizam muito uma parte e a outra não. Agora presta atenção, mas muitas das vezes nós ouvimos muito essa ênfase para a Santa Ceia. Agora há outros que supervalorizam o dízimo, colocando-o no ranking de importância em primeiro lugar, mas não dão também o mesmo valor à Santa Ceia, sabe? Muitos não valorizam a Santa Ceia do Senhor, e há aqueles que não valorizam nenhum e nem o outro. Mas eu quero te falar uma coisa, os dois são importantes, amém? Se está na palavra do Senhor, porque são importantes. Agora presta atenção, tem igrejas que você pode deixar de cear, e o pastor muitas das vezes, ele nem vai ligar, sabe? Ele nem vai ligar muitas das vezes para o membro, falando, irmão, por que você desvalorizou? Porque você não esteve no culto de ceia. É importante a sua presença na ceia. Muitas das vezes, em muitos lugares, não vai achar, às vezes, pastor, às vezes, fazendo essa ligação, dando ali a importância devida do membro estar presente em um culto de celebração de ceia. Mas às vezes também você vai ver pastor o quê? Ligando e falar, irmão, você não entregou o dízimo. Você não entregou o dízimo, né? Então o que eu quero que você entenda nessa noite? Já há igrejas, meus irmãos, que elas levam a ceia na casa do enfermo. Eu me lembro de um irmão aqui da nossa igreja, que ele está até de quarentena, e ele estava passando por um momento ali no hospital, e eu estive ali visitando ele, ele sentiu de ceiar, e minha esposa preparou os elementos ali, e eu esperei uma oportunidade. É impressionante, eu olhei para ele assim, eu falei, Senhor, que esse irmão possa ser fortalecido, mas é impressionante o poder que há na ceia, não nos elementos em si, mas quando nós aplicamos fé. Irmãos, é impressionante, ele ceiou, e o que aconteceu? No domingo seguinte ele já estava aqui celebrando o Senhor, já estava celebrando o Senhor. Então não podemos jamais desvalorizar um momento como esse. Quantos estão compreendendo? Posso ouvir um amém? Então presta atenção, quem está certo e quem está errado, presta atenção, nos dois primeiros casos, ambas estão que parcialmente certas e parcialmente errados. Qual que é a questão? O problema é que há aqueles que às vezes escolhem um tema e dá mais ênfase para ele, mas o que eu quero que você compreenda nessa noite? O Senhor nos abrirá os olhos para mostrar que existe uma relação muito forte entre a ceia e o dízimo, amém? E eu quero compartilhar nessa noite com os irmãos alguns pontos nessa palavra, e a primeira dela é: a ceia você recebe. Diga comigo, a ceia eu recebo, e o dízimo eu entrego. Então presta atenção, aqui no versículo 18 e 20, essa é a primeira coisa que percebemos no texto. Ao ler Gênesis 14, 18 e 20, nós podemos perceber algo que acontece aqui nesse texto. Abraão, ele estava voltando de uma guerra. Abraão, ele estava voltando contra uma guerra, contra os 4 reis ali, que foi ali guerrear em Sodoma. E nós podemos ver que Abraão, então, ele reúne 318 homens, e ele vai levar, a palavra diz que Ló, ele foi levado também, que era sobrinho de Abraão, e ele foi levado cativo. E nós podemos ver que Abraão, então, ele está voltando da guerra, e no meio do caminho, ele encontra o quê? Com Melquisedeque. Presta atenção, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, como foi a sua semana, mas deixa eu te falar uma coisa, nessa noite o Senhor está aqui para te servir, e você vai ser fortalecido. Eu não sei em qual área da sua vida, mas a palavra fala que Abraão, ele estava voltando de uma guerra, ele estava num momento difícil, de medo.
Abraão estava vivendo um tempo de medo. Abraão, ele estava com medo de retaliação daqueles reis, mas a palavra diz que Melquisedeque, ele vem ao encontro de Abraão nesse momento, e o verso 18 nos mostra que Abraão, ele foi abençoado. Abraão, ele recebe o pão e ele recebe o vinho. Abraão, ele recebe o pão e ele recebe o vinho, e nós podemos ver que no verso 20 nos mostra que Abraão, ao ser abençoado, ele tira o dízimo. Abraão, ele foi movido pelo Espírito. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui ainda no verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, ele trouxe pão e vinho, ele serviu Abraão. E no verso 20 diz assim: e de tudo lhe deu Abraão o quê? O dízimo. Abraão, ele foi abençoado. Sabe por que hoje nós podemos contribuir com o reino, com a obra do Senhor? Porque primeiro você foi abençoado. Você já foi abençoado. A palavra diz em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, que Cristo se fez pobre para que em Cristo nós fôssemos enriquecidos em tudo. Em Cristo Jesus você já foi enriquecido em tudo. É por isso que você pode agora tirar e dar o dízimo, contribuir. Então, nesse sentido, a Bíblia é muito clara. Toda vez que ela se refere à ceia, ela diz que devemos tomar, devemos receber, devemos ser servidos, mas toda vez que ela fala do dízimo, ela afirma que devemos entregar. Em relação ao dízimo nós devemos receber, mas em relação à ceia nós devemos receber, mas em relação ao dízimo nós devemos entregar. E observe que o que Jesus diz para os seus discípulos, quando ele serve a ceia. Olha Mateus 26, 26. Olha o que diz. Mateus 26. Nós vamos entregar no final. Olha o que diz a palavra do Senhor, Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu, e deu aos discípulos, dizendo o quê? Olha, tomai o quê? Tomai, comei, isto é o meu. Então presta atenção, Jesus aqui ele compartilha do pão, e ele fala o quê? Tomai. Então em relação à ceia você recebe, amém? Você recebe. Agora presta atenção, nesse caso aqui, os discípulos eles estão dando ou eles estão recebendo, meus irmãos? Os discípulos eles estão recebendo. O Senhor está aqui nessa noite para te servir. O Senhor quer te servir. Irmão, muitas das vezes nós não deixamos ser servidos pelo Senhor. Nós queremos muitas das vezes fazer muitas coisas, mas eu quero te falar que o Senhor está aqui para te servir, amém? A ceia nós recebemos, mas o dízimo a Bíblia manda entregar. Olha o que diz Malaquias 3,10 em relação ao dízimo. Em relação à ceia, diz para nós recebermos. Mas olha o que diz em relação ao dízimo em Malaquias 3,10 assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso. É a única menção na palavra do Senhor que o Senhor fala para você testar Ele. Ele fala, me testa nos dízimos e nas ofertas. A única menção que o Senhor manda testar. Provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Nós sabemos que a primeira vez que as janelas dos céus foram abertas, foram 40 dias e 40 noites. Isso fala de uma provisão constante do Senhor na sua vida. Constante, meus irmãos. Ele fala, me testa. Se eu não abrir as janelas do céu, me testa. E nós podemos ver aqui também em Hebreus 7,6, olha o que diz: entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Novamente aqui nós vemos que Abraão, que recebeu a ceia, ele também entregou o dízimo ao Senhor. Ele entregou o dízimo. Então fica claro então para nós qual deve ser a nossa atitude em relação à ceia e o dízimo. Por quê, pastor? A ceia nós temos que receber.
recebemos quando? Quando somos servidos, quando estamos na comunhão da igreja, quando estamos na reunião dos irmãos. Cada crente, membro do corpo, que já foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele deve participar da ceia do Senhor. Amém? Ele deve participar da ceia do Senhor. Então presta atenção. E se ele não estiver no culto, é por isso que nós temos 2 momentos da ceia. Nós vamos ter a ceia aqui nessa noite, e nós sabemos que devido a essa pandemia, de estarmos um pouco limitados em questão de prédio, amém? Porque nada pode limitar a igreja do Senhor. Estamos juntos em espírito. Nós também realizamos a ceia nas nossas células. Então, eu creio que você vai ceiar aqui nessa noite, vai ceiar também no decorrer da semana em nenhuma das nossas células. E os irmãos também que não pôde estar aqui. Então presta atenção, mas se ele estiver ausente por causa de uma enfermidade, então se nós tivermos como fazer isso, sendo permitido, nós vamos levar essa ceia até o irmão, assim como eu fiz aqui na vida de um irmão que estava ali no hospital encamado, e nós levamos a ceia para ele, compartilhamos da ceia e ele foi fortalecido, amém? E o líder vai estar fazendo isso, o pastor. Então presta atenção, nunca, meus irmãos, perca a oportunidade de ceiar com a igreja. Isso aqui é algo tremendo, é algo poderoso. Agora, o que nós podemos ver? De igual modo devemos agir em relação também ao dízimo. O dízimo precisa ser entregue. O dízimo jamais deveria ser retido como alguns irmãos eventualmente faz, não. E presta atenção, no mês, muitas das vezes, o que acontece muitas das vezes? Às vezes no mês ali que o irmão, ele passa por alguma adversidade, ele retém o dízimo. Ele acaba comprometendo, ele retém o dízimo para ajudar o quê? A pagar as contas. Ele pega o dízimo para acrescentar no orçamento. Mas isso, além de não resolver o problema financeiro, ele ainda lhe cria um novo problema. Que problema? O problema da infidelidade. O problema do jacoísmo. Por quê, pastor? Porque com o passar do tempo, a pessoa desenvolve o quê? Tudo é questão de tempo. Ela vai desenvolvendo um caráter de infidelidade. Como estão compreendendo? Ela vai desenvolvendo, é desenvolvido. E às vezes não resolve o problema. Às vezes aumenta o problema. Aumenta o problema. Mas alguns interpretam o texto dizendo que Abraão, ele entregou o dízimo apenas uma vez. Muitos às vezes interpretam e falam, não, mas Abraão entregou o dízimo apenas uma vez. Presta atenção. Irmãos, será que toda passagem que tivesse na palavra do Senhor mencionando Abraão, aí teria que finalizar, terminar assim? E como está lá em Gênesis 13:2, e enriqueceu Deus Abraão com ouro, prata e gado, e Abraão tirou o dízimo? Não. Se a Bíblia fala que Abraão, ele entregou o dízimo, é porque é suficiente. Amém? É o suficiente. A palavra diz que Abraão, ele entregou o dízimo. Então presta atenção. É claro que Abraão, ele foi por toda a sua vida um dizimista, tanto que quando nós podemos dizer, por que a Bíblia ela é tremenda e é poderosa? A Bíblia sempre vai explicar a Bíblia, porque nós sabemos que no tempo de Abraão a Bíblia ainda não havia sido escrita. Amém? Agora presta atenção, como que o seu filho Jacó então fez um voto com Deus para se tornar um dizimista? Porque nós sabemos que Jacó era neto de Abraão. Então presta atenção, ele foi ouvindo. Amém? Ele foi vendo a atitude do seu avô. Então presta atenção, tanto que quando Jacó está fugindo de seu irmão Esaú, ele faz um voto a Deus, e sabe o que ele fala? Olha a palavra do Senhor, eu gosto de mostrar na palavra do Senhor. Gênesis capítulo 28, do 20 ao 22. Por que Abraão foi um dizimista? Porque nós vamos ver a mesma atitude do seu neto. Olha aqui Gênesis 28, 20. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo,
em me guardar nesta jornada que empreendo. Quantos são empreendedores aqui? Aleluia. E me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Então o Senhor será o meu Deus. Presta atenção no 22. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. De tudo quanto me concederes, certamente é o quê? Te darei o dízimo. Olha a Bíblia explicando a Bíblia. Nós podemos ver que o avô fez, o neto viu o avô fazendo, porque ele não estava escrito, ele ouviu e viu o avô fazendo, e ele agora o quê? Vai fazer também. Então nós sabemos então que Abraão, ele era um dizimista. E muitos falam que Abraão entregou o dízimo apenas uma vez. Não tem necessidade da Bíblia toda hora mencionar. E Abraão entregou o dízimo. E Abraão entregou o dízimo. Se a palavra, eu creio que a palavra do Senhor uma vez dita é o suficiente, não é, meus irmãos? Uma vez dita é o suficiente. Agora, ora, sabemos que Jacó, ele era neto de Abraão e ele não inventou esse negócio de dízimo na sua cabeça. Ele aprendeu isso, lógico, com seu avô. Jacó aprendeu isso com seu avô, a entregar o dízimo. Portanto, meus irmãos, esse é o padrão de Deus para nós, que recebamos a ceia, que nós jamais faltemos, né? Venha faltar de uma reunião onde a ceia é celebrada. Por quê, pastor? Porque você está deixando de ser abençoado. Porque a palavra diz que quando Melquisedeque ele vem entregar a ceia para Abraão, o que aconteceu? Abraão foi abençoado. Então presta atenção, está aqui nessa noite, você ao receber da ceia, você será abençoado. Favor de Deus será acrescentado na sua vida. Bênção de Deus será acrescentada na sua vida. Então observe que quando Abraão recebeu a ceia, nós podemos dizer que Melquisedeque, que aponta para Cristo, ele abençoou Abraão. Então há um poder na ceia. Sempre que recebemos a ceia, recebemos também a bênção de Melquisedeque, que é um tipo de Cristo no Velho Testamento. É uma teofania. Amém? Então, de igual forma, o padrão de Deus é que cada um dos seus filhos também o quê? Entregue o dízimo. Esse é o padrão de Deus, que entrega o dízimo. Jamais retenha o dízimo com você, porque jamais fique juntando em sua casa, jamais destine o seu dízimo para qualquer outro objetivo, jamais. Porque essa não é a vontade do Senhor para nós. O dízimo não pode ser administrado pelo dizimista, ele precisa ser entregue ao Senhor. Quantos estão compreendendo? Sabe? Segundo ponto também que eu quero que você compreenda na palavra do Senhor. Mateus 26, 28. A ceia testemunha a aliança de Deus com o homem. A ceia sempre é para testemunhar a aliança de Deus com o homem. Agora, o dízimo, ele testemunha a aliança do homem para com Deus. Sabe? Essa é outra questão que devemos considerar diante de Deus. É o testemunho que cada um desses atos tem o quê? No mundo espiritual. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Olha o que diz o texto de Mateus 26, 28. Olha. Porque isto é o meu sangue. O sangue o quê? Da nova aliança. Da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Quero te falar que você está na nova aliança, amém? Eu preparei uma série de palavras que eu vou começar a partir de domingo que vem, é só palavras sobre fé. Mas nessa tarde, quando eu estava tomando banho, é impressionante que o Senhor sempre fala ali no box, a palavra foi mudada. Os irmãos viram aí, no flyzinho virtual, o espírito da fé. Então a partir de domingo que vem eu vou começar a ministrar uma série de palavras sobre a fé, amém? E eu creio que você será tremendamente ativado com o espírito da fé, porque a fé ela é um espírito, ela é um fogo, e você vai ser incendiado nesses dias, porque nesses dias, meus irmãos, nós precisamos de fé para avançar. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Então, ou seja, a ceia é um testemunho de que Deus, ele firmou uma aliança com o homem através do sangue de Cristo. Presta atenção.
Tudo que o Senhor vai fazer na sua vida, Ele não vai fazer por causa dos seus méritos, nem porque você é um dizimista fiel, porque você comporta bem. O que o Senhor vai realizar na sua vida, por causa da aliança que foi feita com Cristo, e você foi inserido nessa aliança. Não tem nada a ver conosco. Presta atenção, o Senhor já começou uma obra na sua vida. O Senhor já começou uma obra na sua vida. Em João, Jesus diz: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem o que? Parte comigo. Está bem claro na palavra do Senhor em João. Agora Jesus, Ele ofereceu o seu corpo, Jesus ofereceu o seu sangue para nos dar o que? A certeza da aliança. Foi uma aliança feita com sangue, a aliança do novo pacto. Nós estamos inseridos em uma nova aliança. Agora, todavia, o que eu quero que você compreenda? Quando Jacó firma uma aliança com Deus, o selo da aliança dele para com Deus era o dízimo. Nós podemos ver que Jacó faz um voto com Deus, uma aliança com Deus, por meio do dízimo. E eu quero te falar, meus irmãos, que isso é algo tremendo. Presta atenção, para com Deus era o dízimo de tudo o que o Senhor abençoasse a Jacó. Olha que tremendo na palavra do Senhor. Pastor, a pergunta é, será que Deus aceitou o dízimo como testemunho da aliança por meio da vida de Jacó? Será? A resposta nós vamos encontrar sempre na palavra do Senhor. Gênesis capítulo 31. A Bíblia, ela sempre explica a Bíblia. A Bíblia sempre explica a Bíblia. Gênesis capítulo 31, versículo do 11 ao 13, diz assim: será que essa aliança foi aceita por meio do dízimo, feito por meio de Jacó para com Deus? Vamos encontrar a resposta nesse texto de Gênesis 31. E ao anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. E ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está te fazendo. Esse texto é poderoso porque o Senhor vê tudo que é feito. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Tudo que estava feito, sendo feito com Jacó, os olhos do Senhor estavam vendo. Os olhos do Senhor estão sobre nós, amém? Que é o Espírito. Então presta atenção. Tudo que estava que Labão estava fazendo com Jacó, o Senhor estava vendo. E é bom quando você deixa Deus agir na sua vida, porque o Senhor, Ele toma partido. O Senhor toma partido. E quando o Senhor toma partido, Ele vai agir da maneira dEle. Olha aqui. Amém? Por isso você não precisa se justificar, se defender. Deixa Cristo ser a sua justiça. Amém? Porque quando você quer se justificar, você sai do favor. E eu não quero sair do favor. Por isso a minha justiça é Cristo. Mas Deus estava vendo o que estava sendo feito ali com o pastor Jacó. Olha o que diz: porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Agora olha que tremendo o versículo 13. Nós podemos ver, lemos anteriormente que Jacó agora ele faz um pacto com o Senhor por meio do dízimo, que tudo que o Senhor desse a Jacó, ele daria o dízimo. Agora presta atenção, Deus ele é tremendo porque ele lembrou desse voto de Jacó. Olha aqui o 13: eu sou o Deus de Betel, porque foi aonde Jacó fez ali o voto, o pacto. Onde ungiste uma coluna, onde me fizeste o quê? Um voto. Onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra de tua parentela. Olha que tremendo isso. Presta atenção, portanto, meus irmãos, nós precisamos sempre e sistematicamente tomar a ceia para nós, para nos lembrarmos o que? Da aliança que o Senhor tem conosco. Presta atenção.
o Senhor, Ele tem uma aliança com você e Ele não esqueceu. Talvez tem promessas que você nem se lembra mais. Palavras que uma vez, às vezes, você recebeu ministerialmente, nas suas finanças, né? E às vezes você esqueceu. Mas eu quero te falar que aquele que fez a promessa, ele não é filho do homem para que minta, e filho do homem para que se arrependa. O Senhor tem uma aliança com você. Creia no poder de Deus. Creia na aliança do Senhor. A aliança de sangue selada na cruz do Calvário. Agora, quando você tomar a ceia, diga para Deus: obrigado, Senhor. Esse cálice e esse pão são testemunha da tua aliança para comigo. E nós iremos fazer isso essa noite. Nós iremos fazer isso essa noite. Agora, da mesma forma, todo mês precisamos sempre, sistematicamente, entregar o nosso dízimo para nos lembrar de que temos também uma aliança com Ele. Para lembrarmos que temos uma aliança com Ele. Agora, toda vez que você traz o seu dízimo, você está dizendo: Senhor, aqui está um testemunho de que eu tenho uma aliança contigo. Aqui está o testemunho. Todos os meses que a gente faz isso também, nós estamos dando uma resposta para o Senhor, assim como Jacó fez do dízimo. Então presta atenção: quem tem aliança com o Senhor, quem tem aliança com o Senhor a ponto de entregar a sua vida e dar o seu coração, presta atenção, não vai negar dízimo. Não vai negar o dízimo, porque sempre é um grande privilégio dizimar na casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Terceiro lugar, 1 Coríntios 11, 26. Terceiro lugar, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. A ceia, ela testifica a morte de Jesus. A ceia, ela é para testificar a morte de Jesus. Agora presta atenção, e o dízimo, pastor? O dízimo testifica aquele que vive para sempre. O Senhor vive para sempre. A ceia testifica a morte de Jesus, mas o dízimo testifica que Ele vive para sempre. E eu vou te mostrar isso na palavra do Senhor. O pão e o vinho são para testemunhar da morte do Senhor, mas o dízimo é para testificar que Ele vive eternamente. Olha, observe 1 Coríntios 11, 26, olha o que diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes o cálice, é o que nós vamos fazer aqui essa noite, diz o que? Anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então presta atenção, se está falando para nós anunciarmos, é porque Ele vive para sempre, e por causa da aliança dele conosco, Ele diz: é certo que eu virei arrebatar minha igreja. Uma certeza que nós podemos ter, meus irmãos, é de esperar pelo arrebatamento, pela volta do Senhor. E eu quero te falar que está às portas, viu? Esses são dias de nós sermos vigilantes. Presta atenção, a palavra fala de duas vindas. Uma primeira, que é o culto, que diz que Ele virá como ladrão, e uma segunda, onde todo olho verá. O que eu tenho que fazer para ser arrebatado na primeira vinda? É nesses dias, meus irmãos, é não sermos encontrados como a sogra de Pedro, encamada, ficou indiferente, deixou o coração esfriar, mas que nesses dias, que nós possamos ser fortalecidos e ter o nosso coração apaixonado, porque o noivo, na primeira vinda, ele vai levar uma noiva que é apaixonada. Amém? Então presta atenção, isso é algo poderoso, porque quando a igreja se reúne e celebra a ceia, ela está dando o quê? Um testemunho de que de fato Cristo morreu. Quando nós celebramos a ceia aqui, nós estamos testemunhando que de fato o Senhor morreu. Por quê? Porque era necessário que um homem justo, sem pecados, morresse em lugar de pecadores como eu e você. A palavra diz que era necessário, nós fomos redimidos. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus, Ele provou do amor dEle para conosco. Para o quê? Deus prova do seu amor para conosco, para que de fato ter morrido por nós quando éramos. Você era pecador, era passado,
mas agora por meio do sangue, da remissão de pecado, você agora foi feito filho. Você é filho de Deus, sabe, você é filho. Então quando celebramos a ceia, nós estamos dizendo ao mundo espiritual que nós não precisamos mais morrer. Por quê, pastor? Porque Cristo já morreu no meu e no seu lugar. Cristo já morreu no meu e no seu lugar. Agora presta atenção, pastor, em relação ao dízimo, mas e o dízimo? Qual é o testemunho do dízimo? A resposta também está na palavra do Senhor. Esses dias eu compartilhei esse texto aqui no discipulado. Olha a profundidade desse texto de Hebreus 7:8. Projeta em negrita, por favor. Vou te mostrar nesse texto que Jesus ele vive, ele reina e que Jesus continua recebendo os dízimos, sabia? Aqui é homens mortais que recebem. Mas olha o que diz a palavra do Senhor em Hebreus 7:8. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem o quê? Que recebem os dízimos. Porém ali à direita do Pai, está Cristo, assentado, aquele de quem se testifica que vive. Então presta atenção, quando nós entregamos o dízimo, nós estamos testificando aquele que vive, e isso é poderoso. Aqui quem recebe é homens mortais, mas ao entregar homens mortais na igreja, você está entregando para o Senhor, porque ali aquele que vive recebe. Isso é tremendo. O Senhor recebe por meio da sua igreja. Então o texto faz questão de dizer que quando você entrega os seus dízimos aqui na terra, são homens mortais que recebem, mas os seus dízimos também são recebidos pelo próprio Cristo, que é representado por Melquisedeque. Melquisedeque, ele é um tipo de Cristo, e ele só pode receber os seus dízimos porque ele está vivo. O Senhor, ele está vivo. E eu sei que muitos têm uma visão natural dos dízimos, mas a Bíblia nos diz que ele é um testemunho daquele que vive para sempre. O Senhor, ele vive para sempre. Então presta atenção. Assim não temos como separar a ceia do dízimo. Não tem como haver uma separação da ceia e do dízimo. Por quê? Porque por um lado nós precisamos anunciar para o mundo que ele morreu. Por um lado nós precisamos anunciar que o Senhor ele morreu. Agora, o que eu quero que você compreenda? Por outro lado, nós precisamos dar testemunho de que o Senhor Jesus, ele não apenas morreu, meus irmãos, não apenas morreu, mas ele está vivo. O Senhor, ele está vivo. O Senhor, ele ressuscitou. Se o Senhor não tivesse ressuscitado, presta atenção, nós estaríamos o quê? Sem expectativas, sem esperança. Mas é uma promessa, o Senhor ele vive, ele reina, e ele virá arrebatar a igreja dele, sabe? Então presta atenção, porque quem recebe o dízimo de Abraão é o próprio Senhor Jesus, aquele que vive eternamente. O Senhor ele vive eternamente. Aqui em 1 Coríntios 11, 24, 1 Coríntios 11, 24, a ceia do Senhor, ela testifica que o corpo de Cristo pertence a você. A ceia também testifica que o corpo de Cristo pertence a você. O dízimo testifica que você, meu irmão, você pertence ao corpo. É impressionante que muitos eles querem experimentar as bênçãos e o melhor de Deus, não fazendo parte do corpo de Cristo. Presta atenção. Você pode ouvir quantas palavras você quiser pelo Instagram, ler quantos livros, mas o Senhor, a maneira dele fazer na sua vida é por meio do corpo. Desprezar o corpo é desprezar Cristo. E é certo, a decadência espiritual, a morte espiritual é certa daquele que abre mão do corpo. Você pode ouvir quantas palavras for pelo Instagram, pelo YouTube, até culto não é a mesma coisa do que está aqui. Há um ambiente diferente, há uma unção que é liberada em um culto de celebração no outro nível. E tudo, quem ouviu a palavra hoje de manhã, por meio da vida do pastor Luiz, palavra tremenda, presta atenção, nós somos essas tábuas que precisamos um do outro, mas muitas das vezes quando as adversidades vêm,
quando a lixa de um irmão vem sobre as nossas vidas, o que é que nós fazemos? Retrocedemos, nós corremos, nós nos afastamos do corpo, porque a maneira de nós sermos edificados é por meio do corpo. A maneira do Senhor edificar o seu casamento é por meio do corpo. A maneira de você crescer espiritualmente, sair do nível de criança, é por meio do corpo. De crescer, de amadurecer. É Deus usando as adversidades, a lixa um do outro, a ferramenta que um tem. Quantos estão compreendendo? E isso é tremendo. Então presta atenção. Desprezar o corpo é desprezar o próprio Senhor Jesus Cristo. O que o mundo fala? Jesus sim, igreja não. Não pode receber nada. Irmãos, é tremendo. Presta atenção, a ceia testifica que você pertence ao corpo, meu irmão. Por isso você não pode ficar sem congregar. Hebreus 11, 25, nós podemos ver uma exortação de Paulo. Você pode pegar uma pessoa que ela fica um mês na casa dele, sem estar num culto presencial, ou lendo um livro, ou ouvindo uma palavra, um culto online, do que um que está presencial. É perceptível o crescimento daquele que é constante. Presta atenção, na caminhada com o Senhor nós precisamos ser constante. Ser constante. Por que muitos não crescem espiritualmente? Porque ele não é constante na caminhada. Ele está sempre fugindo das adversidades, das circunstâncias que Deus usa. E eu vou falar disso aqui semana que vem. Qualquer resfriadinha, a fé dele é abalada. Qualquer coisinha ele deixa de cumprir o propósito de Deus. Ele retrocede. Não, nesses dias o Senhor ele quer desconstruir algo em nós e construir, para que você tenha uma fé inabalável. Uma fé inabalável. Amém? Então essa é outra questão que devemos considerar, que quando celebramos a ceia nós estamos reafirmando que o próprio Senhor nos diz que o corpo dele nos pertence, ou seja, o corpo dele foi dado por nós. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios 11, 24 diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o quê? Que é dado por vós. Você pertence ao corpo. Você é o próprio corpo de Cristo. Sabe? Você está enxertado em Cristo. Como que eu estou enxertado em Cristo? Por meio da vida da igreja, por meio do corpo. Amém? Então não tem como. Então tudo que o Senhor sofreu no seu corpo, as 39 chibatadas, os cravos nas mãos, nos pés, a coroa de espinho, a morte de Cristo, toda dor que ele passou, todo o castigo que ele sofreu, era uma expressão da doação do seu corpo para nós. Tudo que o Senhor passou, sabe? Nós muitas das vezes suportamos muitas coisas na vida, mas às vezes no corpo não. Às vezes não suportamos muitas coisas no corpo, na vida sim, mas no corpo não. Você já viu que qualquer coisinha você já tem um Dorflex aí? Mas Cristo suportou tudo. O Senhor Jesus suportou tudo. Amém? Cristo ele suportou tudo, e nós sempre queremos o quê? Nos preservar. Mas Jesus ele abriu mão de tudo por causa minha e da sua vida. O Senhor abriu mão de tudo. Agora presta atenção, irmãos, nós precisamos ter revelação acerca dessa verdade. A palavra diz em Lucas 24, 45, que Jesus ele abriu o entendimento dos discípulos. E nesses dias o Senhor tem aberto o nosso entendimento por meio da palavra, amém? É o Senhor que nos dá entendimento. E você pode pedir ao Senhor: Senhor, me dá clareza dessas verdades. Talvez você não tenha tido clareza, da justificação pela fé, da graça, do favor. Peça ao Senhor: Senhor, me dê entendimento. Agora, por que quando Paulo diz que o corpo de Cristo nos pertence, ele está reafirmando que tudo que Jesus conquistou no seu corpo é nosso. Tudo agora que Jesus conquistou agora no seu corpo é para mim e para você. Tudo já foi conquistado. Nós podemos ver que o profeta Isaías, lá em Isaías 53, ele afirma o quê? Que pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Quando você ora agora por enfermidade, como que você ora? Você ora que, Senhor, obrigado pela cura que já foi me dada por meio do corpo de Cristo. O Senhor já me deu. Não ora falando: Senhor, me cura. Não. Senhor, obrigado pela cura. Eu apropio que por meio do seu corpo, tudo que o Senhor sofreu, tudo que o Senhor passou,
foi transgredido, foi moído, foi para que eu agora tivesse o quê? Saúde. É por isso que a palavra diz em 1 João capítulo 4, versículo 17, que nós somos tal como Cristo é. Você não será, você já é. Você já é. Então presta atenção. Portanto, nós precisamos ter revelação do corpo para termos o quê? Mais saúde. Nós precisamos discernir o corpo para que possamos o quê? Usufruir da vida de Cristo. Sempre quando a minha esposa está passando por alguma adversidade de saúde, e sempre eu imponho as mãos sobre ela e imediatamente eu vejo a manifestação do poder de Deus. Eu rejeito aquilo na hora. Senhor, não aceita. Não aceita enfermidade sobre a sua vida. Coloca a mão sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua casa e rejeita. Porque não é para nós. Não faz parte. Amém? Então muitos cristãos, eles não se importam de não participar da ceia. Há muitos cristãos que eles não valorizam. Eles não importam em não participar da ceia, mas realmente isso, presta atenção, é uma pura falta de revelação. É falta de revelação da palavra, porque Paulo afirma que por não discernir o corpo de Cristo, há muitos enfermos, muitos fracos e muitos que dormem, ou seja, que até morrem, que já até morreram e que até morrem, porque não sabe discernir. O apóstolo Paulo fala, discerne a ceia. Meus irmãos, a ceia é para nós discernir aquilo que foi feito pelas nossas vidas, aquilo que foi nos dado por meio do corpo de Cristo, aquilo que foi nos dado por meio do sangue de Jesus derramado. A palavra diz que Deus fez de Cristo pecado, para que agora em Cristo nós fôssemos feitos o que? Justiça. Que nós agora recebamos agora tudo aquilo que já foi nos dado por meio da obra consumada. E isso nos mostra que uma pessoa, para participar da ceia com uma atitude correta, e ela estiver doente, presta atenção, se muitas das vezes, por que muitas às vezes ele continua doente e enfermo, e às vezes até morre, o apóstolo Paulo está falando, porque ele não sabe de fato discernir a ceia, ele não tem uma revelação ainda para discernir a ceia. Então por isso cristãos antigamente, nós podemos dizer que antigamente muitos cristãos, quando eles estavam enfermos, eles ceiavam até ser curado, era um hábito que eles tinham, eles iam ceiando até ser curado. Amém? Você pode declarar isso comigo nessa noite? O corpo de Cristo é meu. O corpo de Cristo é meu. O corpo de Cristo me pertence. Você pode dar um glória a Deus? Sabe? O corpo de Cristo te pertence. Na ceia também, Abraão, ele se torna um bênção para mim. Na ceia, Abraão se torna um bênção para mim. Agora, nos dízimos, eu me torno bênção para os outros. Eu me torno bênção para os outros. Presta atenção. Quando eu participo da ceia, todas as bênçãos de Abraão vêm sobre mim. Quando nós participamos da ceia do Senhor, todas as bênçãos de Abraão vêm sobre nós. Então presta atenção, nós somos abençoados por causa de Abraão. Quantos aqui são crentes com o crente Abraão? Então presta atenção, a Bíblia não diz que somos abençoados com a bênção de Davi, com a bênção de Daniel, de Jeremias, não. Mas diz que nós somos abençoados com a bênção de Abraão. Nós somos abençoados com a bênção de Abraão. Nós somos filhos de Abraão e a ceia fala o quê? De uma afiliação. A ceia ela fala de uma afiliação. Portanto, participar da ceia é participar também da bênção de Abraão. Quando você participa da bênção da ceia, você também participa da bênção de Abraão. Porque Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, ao trazer o pão e o vinho para Abraão, abençoou Abraão. Abençoou Abraão. Mas presta atenção, pastor, e quando eu entrego o meu dízimo, eu me torno bênção que para outros, se cumpre em mim a ordem de Abraão. O que o Senhor falou para Abraão? Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Irmãos, presta atenção. Projeta para mim Gênesis 13:2.
Presta atenção, eu quero nesses dias profetizar sobre a sua vida. Não anda por aquilo que você está vendo. Presta atenção, Deus não tem compromisso com o que você vê. Pastor, mas eu estou vendo, eu estou até sentindo. Você não anda pelo que você vê, nem pelo que você sente. Você anda pelo que diz a palavra do Senhor. Irmãos, presta atenção. Isso é para quem crê o que eu vou falar aqui. Eu li em Isaías 61, que esses são dias que as trevas têm cobrido a terra e os povos. Mas sobre ti está a glória do Senhor. E o mundo vai ver essa glória sobre a sua vida. A palavra fala que houve 3 dias de escuridão e de trevas sobre o Egito. Mas sobre a casa de Israel havia luz. Isso fala de algo sobrenatural. Presta atenção. Em meio a essa crise de pandemia, o mundo vai ver a glória sobre a sua vida. Mas é para quem crê. Porque a palavra diz que Potifar, ele viu a glória sobre a vida de José. Presta atenção, esses dias vai haver uma transferência de riquezas. Vai haver uma transferência de riqueza. Presta atenção, o justo ele vai ser distinguido. As pessoas vão ver favor de Deus sobre a sua vida. As pessoas vão ver favor de Deus. Deus vai colocar portas para você, aonde você não tem visto. Recebe essa palavra nessa noite. Deus vai colocar novas portas diante de você. Deus vai usar circunstâncias para te favorecer, para te abençoar. Pessoas procurarão você para fazer negócio com você. Por quê, pastor? Porque sobre ti está a glória de Deus. Está a glória de Deus, presta atenção. Nós somos justiça de Deus em Cristo. E a palavra diz em Romanos 5,17 que por causa dessa justiça nós reinamos em vida. Nós vamos reinar. Sabe? Não anda por aquilo que você está vendo, por aquilo que você está sentindo. Eu estava conversando com alguns pastores, presta atenção, meu irmão. Todas as vezes que Deus manifestou poder, glória, foi em cenários como esse. Quando que houve uma grande transferência de riqueza? Os irmãos viram na ilustração hoje que o pastor estava mostrando a palavra? Você acha como que aquilo foi construído? Porque o povo, como quando estava no Egito, eles eram o quê? Escravos. Escravo tem ouro. Todas aquelas tábuas de acácia revestida de ouro puro. A arte que aponta para o Espírito Santo foi feita de ouro maciço, inteiriço. Presta atenção. Eu sinto no mundo espiritual, e tem testificado com muitos homens de Deus, o Senhor está nos preparando para um grande mover. Só que só vai experimentar quem crê. Irmão, presta atenção. Persevera. Persevera. Persevera para que você lá na frente possa falar assim: Senhor, obrigado porque eu não parei. Obrigado porque eu não desisti, mas eu avancei. Estou experimentando de um novo nível de glória no Senhor. Sabe? A palavra diz que aqueles que pegam no arado e retrocedem e ficam olhando para trás, a palavra diz que nesses o Senhor não se compraza, não tem prazer, não se alegra. Mas em todo tempo nós precisamos perseverar em Deus. Eu sei que tem dia que você quer chutar o balde, mas a palavra fala que com esses a obra não pode ser feita. Nós precisamos em todo tempo ser constante. Amém? Seja com dinheiro, seja com recurso. Se está bem, se está mal, se está gripado, se está resfriado, eu vou avançar, porque eu quero experimentar o melhor de Deus para minha vida, para minha casa, para o meu ministério. Eu quero fazer parte do mover de Deus. Então, mas presta atenção, mas há alguém ainda que pode perguntar: pastor, no Novo Testamento nós ainda precisamos entregar o nosso dízimo? Porque às vezes perguntas como essas são feitas. No Novo Testamento precisamos entregar o dízimo ao Senhor? O livro de Hebreus diz que o sumo sacerdote deve oferecer dons e sacrifícios. Olha o que diz a palavra. Nós já estamos caminhando para o final. Todo pastor tem 3 finalizar, esse é o primeiro, amém? Hebreus 5:1, olha o que diz. Hebreus 5:1 diz assim: porque todo sumo sacerdote
sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer o que? Tanto dons como o que? Sacrifício pelos pecados. Lembre-se de que o profeta se coloca diante dos homens em favor das coisas concernentes a Deus, amém? Concernentes. Mas o sacerdote, ele se coloca diante de Deus em favor sempre das coisas dos homens. Então o sacerdote, ele representa o homem diante de Deus. Agora o que eu quero que você entenda? Qual que é a função do sacerdote? A função do sacerdote é receber coisas dos homens e então oferecê-las a Deus em adoração. Agora o texto de Hebreus diz que o sumo sacerdote, ele oferece o que? Nós lemos que dons e sacrifícios. Agora nós sabemos, porém, que hoje não há mais sacrifício, porque o sacrifício de Cristo, ele é único, amém? E é eternamente. Não há necessidade de ser feito outro sacrifício. Agora, todavia, ainda permanece o que? Ofertas e dons. Mas que dons seriam esses, pastor? Quais os dons que seriam esses que oferecemos a Deus? A Bíblia explica a Bíblia. Hebreus 13, capítulo 15 e 16. E já podem trazer os elementos da ceia. Olha o que diz Hebreus, o capítulo é o 13, o versículo é o 15 e o 16. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios, Deus o quê? Deus se compraza. Em outra versão é o quê? Deus se agrada. Em outra versão é Deus se alegra. Então presta atenção, Deus fica feliz quando oferecemos sacrifícios de louvor e também quando compartilhamos generosamente nossas bênçãos uns com os outros. Pode ficar à esquerda aqui, por favor, irmão Fernando. Assim, o que agrada o Senhor hoje é o que? É adorar e ofertar também. Agora, todavia, vimos no texto de Gênesis que Abraão, ele chegou diante de Melquisedeque com as mãos cheias. Por quê? Ele chega diante do Senhor com as mãos cheias, ou seja, levando os seus dízimos. Assim sendo a salvação, presta atenção, o que eu quero que você compreenda. A salvação é chegar diante de Deus com as mãos vazias para receber. A salvação, você chega com as mãos vazias diante do Senhor para receber. Porque a salvação, ela é um dom, ela é um presente, amém? Você só precisa, mas presta atenção, a adoração é chegar com as mãos cheias para ofertar ao Senhor. Sabe? Para ofertar ao Senhor. Então, uma vez que você é salvo, meus irmãos, uma vez que nós somos salvos, às vezes não é o melhor nós chegarmos diante do Senhor de mãos vazias, como se Ele não tivesse nos abençoado. O Senhor já nos abençoou com toda sorte de bens. Efésios 1:3, irmão, você é abençoado. Eu tenho orado, nós temos orado praticamente em tempos que tem havido tantas demissões nesse Brasil afora. Presta atenção, praticamente o Senhor tem poupado a maioria dos irmãos das nossas igrejas. Eu não vi até hoje nenhum irmão chegar, falar, pastor, eu fui demitido. Presta atenção, ainda que nós permanecemos infiéis, o Senhor, Ele permanece fiel. O Senhor permanece fiel, sabe? Irmãos, presta atenção. Agora, é importante continuarmos contribuindo. Não tem como manter, nenhuma instituição sobrevive sem contribuição. Não tem como. Não tem como. Quantos estão compreendendo? Projeta para mim Gênesis 13:2, eu esqueci de ler. Por que o Senhor quer te prosperar? Por que vai haver uma transferência de riquezas em tempos como esse?
E essa palavra tem queimado o meu coração. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele não ganha nada com a nossa pobreza, com a nossa falta de prosperidade. Presta atenção, Deus diz para Abraão ser o quê? Ser tu uma bênção. Mas às vezes é difícil ser uma bênção quando você tem só para você, Daniel. Quando você tem só para você, irmão Ricardo. Irmã Cibele. Mas quando você tem para você, para sua casa, para sua família, para os seus vizinhos e para a obra do Senhor, é maravilhoso, meu irmão. O Senhor quer te prosperar, presta atenção. Irmãos, é maravilhoso. Eu peço ao Senhor essa prosperidade de Deus na minha vida. É maravilhoso você ser bênção, ser canal na vida da igreja. Sabe? Eu quero ver Deus te prosperar numa medida de você chegar aqui e falar: pastor, chega de pagar aluguel. Eu estou com o valor aqui para a compra do terreno. Mas irmão, o que está acontecendo? Eu não sei, pastor, Deus está me prosperando demais. Mas como que é esse negócio de comprar esse terreno? Você vai dividir, você vai fazer como? Não, pastor, é em espécie. Vamos procurar o terreno. Aí outro chegando aqui falando assim: pastor, já que o irmão deu o terreno, prepara o engenheiro, faz a planta. Irmãos, Deus quer nos prosperar nessa medida. Deus só precisa de um coração sedento, que é apaixonado. Presta atenção, o Senhor, Ele não tem problema em liberar os tesouros celestiais. O Senhor precisa encontrar a fidelidade. Porque a palavra diz, Lucas 16:10, aquele que é fiel no pouco, sabe o que o Senhor vai fazer? Ele vai projetar uma maneira de colocar você no muito. Mas o que muitos, às vezes, ele fica fazendo o quê? Quando eu tiver no muito, aí eu vou contribuir. Mas o Senhor nunca vai colocar ele no muito, porque o texto está falando que o que é fiel no pouco, também vai ser infiel no muito. Mas aquele que é fiel no pouco, o Senhor vai criar uma maneira de colocar nas mãos dele um empreendimento, de prosperar, e Deus faz isso de uma forma legal. Deus abre os bons tesouros celestiais, e coisas acontecem na sua vida, você fala assim: meu Deus, só pode ser a mão do Senhor, e é a mão do Senhor mesmo. Só a mão do Senhor pode tirar improváveis de uma cisterna e colocar como governador do Egito. Só a mão do Senhor para pegar Abraão, que os pais adoravam outros deuses, de tirar de Ur dos caldeus e falar que Abraão era o que? O texto? Riquíssimo. Abençoou Abraão a ponto dele ser riquíssimo. Deus não chamou você para mediocridade, não. Deus chamou para coisas grandes. Por isso, fica de pé nessa noite. Fica de pé nessa noite. Quero chamar aqui a equipe de louvor. Para você que nos acompanha aí, prepara agora os elementos. Estenda suas mãos, vamos orar por os elementos da ceia. Pai, obrigado, Senhor. Pai, obrigado por esses elementos. Os elementos em si não têm poder, mas é a fé que nós aplicamos naquilo que esses elementos representam. A obra consumada, o corpo de Cristo que foi moído, o seu sangue que foi derramado, Senhor, para nos redimir da maldição da lei, dos nossos pecados, e agora nós fomos feitos filhos, por meio do seu sangue, Senhor. Nós agora fomos enriquecidos em tudo, em todas as coisas, e ao tomar da ceia nessa noite, você será fortalecido. O Senhor está aqui nessa noite para te servir, assim como Melquisedeque veio para servir a Abraão com pão e com vinho, e Abraão foi abençoado. Nessa noite, o Senhor está aqui para te servir, e você vai sair daqui fortalecido. Você vai sair daqui mais abençoado ainda. Senhor, por isso nós santificamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esses elementos ao Senhor. Enquanto essa canção vai ser ministrada, os servos agora vai servir você. Vai servir você. E ao pegar o cálice e o pão, não bebam e não comam ainda. Vamos fazer todos juntos. Enquanto isso, vai celebrando ao Senhor. Vestes de louvor, morreu
resgatou em teus braços, Vamos viver esse momento. A ceia já está pronta. porque me ama, E no final prepare o seu dízimo também. me resgatou em teus Xerecalabalabalabalabas. porque me ama. Seja abençoado nessa noite por meio da Santa Ceia. Oh Senhor, nós oramos nessa noite por esta palavra, Senhor. Nós apropriamos das promessas, das bênçãos do Senhor. Oh xerecalabalabas, Senhor. Nessa noite, ao comer do pão e ao tomar do vinho, nós seremos fortalecidos no Senhor. Xaracalabalabas. Oh Espírito de Deus, Espírito de Deus, aonde você está agora, faça isso com a sua família, faça isso na sua casa. Pegue agora o pão, pegue agora o vinho e seja abençoado aonde você estiver. Senhor, obrigado em nome de Jesus. Oh Espírito de Deus, adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor com o seu louvor. Vai sendo fortalecido, meu irmão. Vai sendo fortalecido nessa noite. Vai sendo fortalecido nessa noite. Obrigado, Senhor. Porque me ama. Erga o seu pão. Ao comer do pão, você está comendo do corpo de Cristo. Você receberá força, saúde. Saúde. Você será fortalecido nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui, mas você sairá daqui fortalecido, porque o pão e o vinho, Melquisedeque veio para fortalecer Abraão. Talvez vocês tenham andado desanimado em alguma área da sua vida, talvez no casamento, nas finanças, até ministerialmente. Talvez você tenha enfrentado adversidades na sua casa, e talvez parece que você não vê saída, mas nessa noite Melquisedeque está aqui para te servir, para te fortalecer, para dizer para você: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu te fortaleço. Não temas, porque eu te tomo pelas mãos. Não temas, porque é eu que te sustento. Eu sustento a sua casa, eu sustento o seu ministério, eu sustento os seus negócios. É eu que te sustento, é eu que te fortaleço. O Senhor manda te dizer nessa noite: filha, não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Eu que te fortaleço. É o Senhor. Amém. Por isso, vamos comer do pão todos juntos. Erga o seu cálice. Esse cálice, ele aponta para o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz. E por meio do sangue de Cristo, todo escrito de dívida que era prejudicial foi cravado na cruz. Os nossos pecados, o castigo que estava sobre nós, a maldição da lei, a condenação, foi tudo colocado em Cristo. E agora, por meio de Cristo que foi derramado, você foi lavado, você foi feito filho, você agora tem paz com Deus. O caminho agora foi aberto por meio do sangue de Cristo, e você agora pode participar da vida do corpo, da vida da igreja.
Você agora foi feito co-herdeiro com Cristo, está assentado com Cristo nos lugares celestiais. E você pode agora ser servido. Há uma mesa pronta para você, meu irmão. Você não precisa mendigar o pão. Você tem a mesa inteira. Você tem um pão inteiro. Você é aceito não é por causa do seu bom comportamento, por causa da sua fidelidade. Você é aceito por causa do sangue. Por meio do sangue foi aberto um vivo e novo caminho. E você pode entrar com ousadia. Você é aceito por meio do sangue. Diz Romanos 8:1: não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Por isso vamos ceiar todos juntos, amém? Aonde você está? Você pode dar um glória a Deus? Vamos adorar o Senhor com essa canção para nós finalizarmos. Adore o Senhor. Do teu amor, Jesus. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Nada vai nos separar. Pega suas mãos, adore o Senhor. Você é livre para adorar. Nada vai nos separar. Quando você adora, mais fortalecido você é. Nem a morte, O Espírito de Deus. nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem Abra sua boca porque você é livre. separará, Xarracalabalabalabalabalabas. nos separará. Você foi unido a Cristo. Você está unido a Cristo. Nem a morte, Você está oculto em Cristo. Por isso praga alguma, mal algum pode chegar até a sua casa, porque nada pode tocar no sangue, e você está debaixo do sangue. Glória a Deus. Erga suas mãos. Glória a Deus. No final, você pode estar deixando ali o seu dízimo com sede. Quem está dizimando nessa noite aqui vai estar entregando dízimo. Erga suas mãos. Eu quero abençoar a sua vida. Pai, nós oramos nessa noite pela vida de cada dizimista e ofertante. Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus favor multiplicado sobre a vida dos seus filhos. Eu quero declarar que eles não serão atingidos por essa crise, por praga alguma, mas eu quero declarar transferência de riquezas nesses dias. Eu quero declarar que novas portas serão colocadas diante dos seus filhos. Eu quero declarar favor multiplicado. Senhor, eu declaro multiplicação sobre a vida deles. Senhor, por isso eu oro em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Senhor, ao sair daqui, que eles possam ter uma semana, Senhor, de favor, de graça. Senhor, que eles possam acordar pelas manhãs com os corações abertos, com o coração aberto, cheio de expectativa. Pois a tua palavra diz no Salmo 23:6: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. em teus braços de amor, porque